Nos últimos dias, o vídeo de um paciente respirando com a ajuda de sacos plásticos, simulando um respirador, circulando nas redes sociais. O caso foi registrado no estado do Amazonas, onde a taxa de letalidade pela Covid-19 chega a 8,5%, muito acima dos 6,4%, que é a média nacional. O número se explica pelo colapso no sistema de saúde amazonense, que não vem conseguindo atingir a demanda de pacientes que procuram os hospitais. A falta de leitos de UTI e o consequente aumento no número de mortos também vem sobrecarregando o sistema funerário do estado. Nos últimos dias, o número de enterros diários no principal cemitério de Manaus quase que quadruplicou. Esse caos, hoje registrado no sistema de saúde e funerário do Amazonas, deve atingir em breve outros estados brasileiros. São Paulo e Rio de Janeiro, os mais afetados pela pandemia até aqui, já têm faltas de leitos de UTI e projetam nas próximas semanas atingir uma situação bastante parecida. Eu sou Danilo Moliterno e hoje, nos rastros do coronavírus, vamos discutir o colapso da saúde no Amazonas e em todo o Brasil. No dia 10 de abril, o Hospital Delfim Aziz, principal no combate ao coronavírus do estado do Amazonas, havia atingido sua capacidade máxima. Todos os leitos haviam sido preenchidos. Desde então, o governo do estado vem buscando ampliar sua capacidade, porém o número limitado de respiradores vem sendo um grande empecilho. O estado possui 899 equipamentos, sendo que 62 deles estão fora de uso. Com isso, o governo estadual tratou de adquirir 28 novas máquinas para atender a população na rede pública. O Ministério Público de Contas do estado do Amazonas, contudo, investiga as circunstâncias dessa aquisição, uma vez que o preço médio por respirador de R$ 160 mil foi muito acima da média nacional de R$ 57 mil por respirador. O estado do Amazonas possui 919 leitos de UTI, número suficiente para cobrir a taxa de 2,4 leitos a cada 10 mil habitantes, instituída pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB. Por possuir uma população menor que a de São Paulo, por exemplo, o estado do Amazonas também tem que lidar com a escassez de médicos. O governo federal buscou encaminhar profissionais à região por meio do programa Brasil Conta Comigo. Além disso, apesar de ser só o quinto estado brasileiro com o maior número de casos de coronavírus, se a gente fizer uma proporção que leve em conta o tamanho da população e o número de pessoas com Covid-19, o estado do Amazonas vai ser o estado mais atingido pela crise do coronavírus. O município de Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, registra os casos de mortos em casa, devido à falta de atendimento em unidades hospitalares. Um hospital de campanha chegou a ser construído na cidade, mas como ele possuía só 3 respiradores, acabou que ele só servia para transferir para Manaus os casos mais graves. A capital amazonense é a única cidade com leitos de UTI, o que obriga todas as cidades periféricas a transferirem seus infectados para ela, o que só abarrota mais os hospitais de Manaus. Essa superlotação dos hospitais, é claro, disparou o número de mortes no estado. O cemitério Parque Tarumã, em Manaus, teve de recorrer ao uso de valas coletivas, como você vê nas imagens a seguir. A prefeitura garantiu que haverá identificação e manutenção dos laços familiares das vítimas a partir do distanciamento dos caixões e da identificação das sepulturas. Nesse meio tempo, o número de enterros diários quadruplicou. É importante também lembrar que o estado do Amazonas possui a maior população indígena do país. A gente falou um pouquinho sobre sua vulnerabilidade no último episódio dos Rastros do Coronavírus, que você encontra aqui na página da Jota. E como a gente já disse no começo, essa situação caótica não está muito longe de atingir outras regiões. São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Pernambuco, os 4 estados com o maior número de casos de coronavírus registrados, já atuam praticamente no limite de sua capacidade e já possuem hospitais sem leitos de terapia intensiva disponível. No Rio, internados em hospitais da capital estão sendo remanejados para hospitais do interior para liberar vagas de UTI. No estado, 80% das vagas em unidades de terapia intensiva já estão ocupadas. Pedro Archer, médico de um hospital da rede pública da capital carioca, revela que já teve que escolher qual paciente salvar devido à falta de respiradores. A expectativa é que os 2 novos hospitais de campanha, do Maracanã e do Leblon, que ficarão prontos até o começo de maio, ajudem a desafogar a situação da rede pública fluminense. Juntos, eles devem trazer 600 novos leitos, sendo 180 deles de UTI. Ao todo, o governo do Rio de Janeiro espera construir 8 hospitais de campanha. Mas a situação ainda é mais preocupante em Pernambuco. 99% dos leitos destinados a pacientes com Covid-19 já estão indisponíveis, e as 319 vagas de UTI criadas para o combate da pandemia até aqui se mostram insuficientes. O secretário de Saúde do Estado, André Longo, afirmou que o quadro é crítico e só melhorará com a aquisição de novos respiradores, que possibilitará a criação de novos leitos de UTI. O exemplo do Ceará, que até poucos dias atrás vivia situação parecida, pode trazer alento. O estado chegou a bater 100% de sua ocupação, porém com a abertura de 53 novos leitos, esse número caiu para 75%. Em São Paulo, estado com o maior número de casos e mortes do coronavírus, pelo menos 5 hospitais já bateram 100% de ocupação das UTIs. É o caso do Emílio Ribas,
unidade de referência em tratamento da doença. Jacques Stangenbock, médico supervisor de UTI dessa unidade, afirmou que a escolha de quem vai ou não para a UTI já começou. Ele ainda relembrou que o tempo necessário de internação para quem tem Covid, que vai de 2 a 4 semanas, complica ainda mais esse cenário. Outros hospitais lotados na capital paulista atendem à periferia. É o caso dos municipais de Parelheiros, Cidade de Tiradentes e Itaquera, que já possuem 100% de ocupação para leitos de UTI. Segundo o secretário estadual de saúde de São Paulo, José Henrique Germán, a primeira reserva de leitos de UTI, composta por aquelas já existentes, devem ficar lotados até o final de maio. Já a segunda reserva, que vai ser composta por aquelas que ainda serão entregues, devem ser insuficientes até o final de junho. Médicos tendo de escolher quem vai viver ou morrer já é uma triste realidade no Brasil, e com o aumento no número de casos de coronavírus e a queda na adesão ao isolamento social, é provável que esse cenário se atenue nos próximos dias. O colapso no sistema de saúde de cidades extremamente populosas como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza afetará gravemente a situação não só daqueles infectados com Covid-19, mas também de outros doentes e acidentados que encontrarão os hospitais cheios e sem capacidade de atendimento. Se nada mudar, as cenas mais tristes da nossa história recente podem acontecer nas portas dos hospitais.